Aleluia. Você pode se assentar, por favor. É uma grande responsabilidade subir aqui na plataforma. Nós temos recebido diversas palavras e todo mundo aqui, todos que sobem nessa plataforma vem e traz algo novo sobre as nossas vidas e é uma responsabilidade imensa, enorme subir aqui. E quando eu cheguei hoje um pouco mais cedo, deixa eu confessar algo para você, o púlpito parecia menor, só que é um misto de emoções, porque o coração bate a 1000, mas o meu corpo parece estar tranquilo, só que o coração não. Eu quero pedir a sua ajuda, estende a sua mão para cá e ora. Coloque a minha vida diante da presença do Senhor e diga a Ele que você gostaria de ouvi-lo mais uma vez por meio da minha vida. Pode começar a orar que eu estou recebendo. Amém. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 4, capítulo 4, versículo 25. Essa palavra Deus me deu, eu acho que há uns 2 meses, pelo menos. Eu estava, acho que voltando do trabalho, isso mesmo, eu estava voltando do trabalho e eu estava lendo Gênesis e algo me chamou bastante a atenção, algo que eu não tinha notado nas outras vezes que eu havia lido. E aí eu recebi a mensagem da pastora falando: Jé, você estará no culto quarta, por conta da faculdade, teve cultos que eu não pude estar. Falei, sim, pastora. Ela falou, você pode trazer uma palavra para a gente? Aí eu pensei, eu não sei qual é pior, receber o convite na segunda, 3 dias antes, ou no dia. Aí eu falei, meu Deus, já estou sofrendo já desde agora. Vamos ler lá capítulo 4, versículo 25 de Gênesis, diz assim: Adão tornou a ter relações com a sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Quando eu li, eu já tinha a mensagem meio que definida, na verdade tem outra queimando no meu coração, mas eu discerni que não é para esse tempo, a igreja está vivendo um tempo, e nós que subimos aqui, nós nos preocupamos de transmitir uma mensagem pertinente ao que nós estamos vivendo, à nossa realidade. Eu falei, Espírito Santo, essa mensagem não cabe para agora, talvez era muito mais, ela cabia muito mais lá atrás. E aí o Espírito Santo me fez lembrar dessa mensagem que ele me ministrou, e aí eu fiquei pensando, elaborei o esboço ontem, finalizei ele hoje. E algo me chamou a atenção nessa passagem. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E eu li isso e me perguntei, tá, mas onde está Adão aqui? Adão foi o primeiro a ter um relacionamento com Deus. E é claro que esse capítulo, obviamente, já está depois do pecado. Mas Adão soube como ninguém, como é se relacionar com Deus. E onde está Adão aqui, quando o nome do Senhor volta novamente a ser invocado? Onde está Adão? Eu não sei, sendo bem sincero. A Bíblia não diz, mas na minha imaginação santificada, não foi fácil para Adão sair do jardim,
perder o relacionamento tão íntimo, próximo que ele tinha com Deus. Não precisa levantar a mão, mas talvez todos aqui tenham, ou por parte própria ou da outra parte, rompido um vínculo. E não é fácil romper um vínculo. Não é fácil você romper uma ligação. Porque é uma pessoa muito próxima, é uma pessoa que você, cara, se relaciona ali talvez todos os dias, e romper, quebrar esse vínculo, não é fácil. Mas às vezes se faz necessário. Mas mesmo assim, não é fácil, mesmo nós entendendo que alguns vínculos sendo necessários serem quebrados, mesmo assim, não é fácil, mas é necessário para o nosso crescimento. Eu falo porque eu já tenho uma caminhada com Deus e eu tive que abrir mão de certas amizades, ou até mesmo de amizades saudáveis, só que não estava me levando a lugar nenhum, não estava me fazendo crescer. Mas até hoje eu me lembro dessas pessoas, inclusive eu vi uma delas hoje. E aí eu lembrei de coisas que nós vivemos lá atrás, porque quando se quebra um vínculo, o que vai restar é apenas uma memória, uma lembrança muito boa. Só que depois disso, houve todo o rolo lá que quem matou quem, gente? Caim ou Abel? Eu sempre me confundo. Caim matou Abel. Só consegui lembrar porque foi objeto de estudo esse versículo. Caim matou Abel, então Adão ele já estava chateado. Alguns historiadores dizem que talvez Adão foi morar em caverna. A Bíblia não diz isso, mas eu sou adepto a essa linha. E houve uma outra história, uma outra tragédia na família. Um homicídio dessa vez. E talvez Adão culpou Deus. A Bíblia não fala, deixando bem claro, mas eu acho que talvez Adão tenha culpado Deus, porque uma das características do homem caído é transferir a culpa, né? Foi o que ele fez com Eva, a mulher que você me deu, me fez comer do fruto. Então eu acredito que Adão, como pecador profissional, transferiu a culpa para Deus sobre a morte de Caim, mas não é isso que eu quero que você se atente. Eu quero que você se atente que a partir de Enos, foi que o nome do Senhor voltou a ser invocado. Eu acho muito interessante na cultura deles que nome dá destino. Eu acho isso fantástico. E, momento sincerão agora, eu desejo que quando eu tiver o meu filho, minha filha, que eu dê um nome proposital, que vai apontar ou que vai revelar o chamado dela. Esse é o meu desejo. Porque a Bíblia lida muito com nomes, e eu gosto muito disso, cara. E o significado da palavra, do nome Enos, é ser mortal, ser humano. A partir de um ser mortal, a partir de Enos, um ser humano, o nome do Senhor voltou a ser invocado. Penso eu que Enos, ele falou, poxa, agora eu sou fraco. Eu tenho todos os erros, eu tenho todas as questões humanas, eu necessito de Deus. E eu anotei aqui o seguinte, a busca por Deus começa quando reconhecemos que necessitamos dele. Todos aqui em um momento se entregou a Jesus, porque inconscientemente reconheceu que precisamos, que é necessário a presença de Deus em nossa vida. Então Enos, ele reconheceu, falou, poxa, eu sou um ser humano, eu sou um ser mortal, eu sou um ser dessa terra, com todas as fraquezas, com todas as questões humanas, sentimentos, emoções, desejos, eu preciso de Deus. Então Enos começa a invocar ao Senhor. Nós tivemos o RA, acho que foi há 2, 3 semanas atrás. E eu tive a oportunidade de evangelizar um menino, foi muito gostoso de verdade. Eu tinha evangelizado, acho que 1 ou 2 pessoas com outras pessoas do meu grupo. E aí eu fui falar com aquele menino, vi que ele estava sentado. E aí eu fui falar com ele e usei a situação que ele estava para abordá-lo, mas eu perguntei, e aí, você está bem? O seu olho está vermelho, tal, o que aconteceu? E aí eu usei essa situação para entrar no evangelismo. E nós ficamos ali aproximadamente conversando de 20 a 25 minutos. E aí eu perguntei para ele, e aí, como é que tá? Eu não solto pipa, né, mas eu tentei entrar na onda, eu falei, e aí, você cortou bastante
pipa hoje. Ele falou, cara, eu parei porque uma vareta entrou no meu olho e está ardendo e tal. Aproveitei esse momento para pensar, para refletir na vida. E eu perguntei para ele, tá, e o que você pensou, tem pensado? Ele falou, cara, tem umas questões dentro de mim, eu estou insatisfeito, eu não estou contente comigo mesmo, eu não tenho conseguido melhorar. E assim, eu não estou muito bem. Ele só respondeu isso porque eu perguntei novamente, mas você está bem mesmo? Ele falou, cara, eu não estou bem. E aí eu falei, tá. Comecei a falar de Jesus para ele. E aí no final eu falei, cara, o que vai fazer a diferença na sua vida é a presença de Jesus. Jesus fez e faz total diferença na minha vida. E aí ele relutante, eu falei, eu não vou insistir, Jesus não está em promoção, mas deixa eu pontuar algo aqui. Concorda comigo que você talvez em outro momento também se viu sentado, pensando, tentando descobrir a origem e a solução dos seus problemas? Ele, sim. Só que você está fazendo o mesmo hoje, certo? Isso significa que as conclusões que você tirou no primeiro momento em que você sentou para descobrir a origem, o problema que você estava enfrentando dentro de você, não foram suficientes para resolver, certo? Isso te fez sentar novamente para pensar e refletir, certo? Falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu já me vi nessa situação de guerras, de conflitos, de questões dentro de mim, dificuldades dentro de mim. Mas sabe o que eu entendi? É que, cara, não importa o que eu tentei, velho, eu não consegui dar um jeito na minha vida. Já que você não consegue resolver a sua vida, já que você não consegue dar um jeito nela, por que você não entrega a sua vida para quem, de fato, vai conseguir resolver a sua vida? Entrega a sua vida para Jesus, se você não está dando conta de você mesmo, porque eu já teve momentos que eu não consegui dar conta de mim. Cara, de estar mal-humorado, de estar com raiva de mim mesmo, eu não consegui. Eu falei para ele, cara, sabe o que eu fiz? Peguei a minha vida e entreguei para quem de fato sabe o que é melhor. Jesus. Ele sabe o que é melhor para você. E aí ele foi lá e falou, de fato, eu preciso de Jesus. Reconheceu a necessidade dele pela presença do Senhor e, de fato, decidiu se reconciliar. Fiquei muito feliz com isso. Só que a entrega dele só foi possível porque ele, de fato, reconheceu que ele não consegue sozinho. E nós não conseguimos sozinho, nós não conseguiremos sozinhos, senão Jesus não seria necessário morrer por nós. As pessoas que foram para o encontro, nós ouvimos que muitos deles falaram, eu não queria, minha esposa que pagou, e glória a Deus por essa mulher sábia, glória a Deus mesmo. E muitos falaram, eu não quis, só que, cara, R$150 foi barato. E aí algumas pessoas me procuraram e falaram, me perguntando, Jefferson, eu posso ir de novo? Cara, essas pessoas que não queriam ir para o encontro agora desejam orar, desejam jejuar, desejam se consagrar. Cara, nós vamos ter um próximo encontro. Essas pessoas que não quiseram ir vão com certeza convidar outras pessoas para estar. Isso é fantástico, porque em ambos os exemplos que eu dei, essas pessoas reconheceram a necessidade delas pelo Senhor. E um jovem, na época de Adão, entendeu o mesmo também. Com a sua Bíblia aberta em Gênesis, vá para o capítulo 5. Versículo 22. Esse é o momento, tá? Já passei da introdução, agora é o momento que Deus falou comigo quando eu li. Gênesis 5, 22, diz assim, Enoque andou com Deus. Você sabe o significado da palavra andar? Um dos significados da palavra andar é entrar em processo, porque processo é um passo após outro. Então, Enoque entrou em um processo com Deus, um passo após outro. Na época de Enoque, eu não vou falar a idade, mas eu estudei, dá para saber quantos anos Adão tinha, mas eu quero dizer apenas que Adão era vivo.
E a partir de Enos, o nome do Senhor passou a ser invocado, certo? Então, de geração a geração, foi feito cultos. Abrindo e fechando parênteses. Pais, façam cultos em sua casa. Chame o seu filho, tire um momento de louvor, entre na realidade dele, é claro, mas faça culto na sua casa, com a sua esposa, com o seu filho. Você não sabe a importância disso. Você não sabe quanto isso é tremendo, cara. Faça isso. Só que Enoque, ele falou, eu não quero apenas culto de quarta e de domingo. Eu não quero apenas grupo de edificação, seminários, conferências, congressos. Eu não quero apenas isso. Eu quero mais. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero mais. Quem é esse Deus que eu tanto escuto? Eu quero vê-lo, eu quero desfrutar mais da presença do Senhor. Nós cantamos algumas canções falando, eu tenho fome, eu tenho sede de ti. E Enoque, existia uma canção dentro dele, um clamor dentro dele, por mais da presença do Senhor. Agora, no mesmo capítulo de Gênesis 5, vamos lá para o versículo 24. Cara, se relacionar com Deus é perigoso. É perigoso. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus levou para junto de si. Versículos anteriores vai falar que Enoque gerou um filho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim, de verdade. Meu Deus, bater não é essa a minha intenção. Mas assim, não justifica o motivo de você não vir para uma reunião por algo familiar que não cabe. Algumas coisas cabem, algumas questões cabem. Mas a família não impede nós de buscarmos a Deus. Ou não deve impedir. Enoque, ele tinha uma esposa, ele teve um filho, mas mesmo assim ele buscou ao Senhor. E eu anotei, o princípio para um avivamento é ocupar-se intensamente em buscar a Deus. O princípio para o avivamento é se consagrar. E sabe qual é interessante? O significado do nome Enoque é o consagrado. É o dedicado. Você pensa o quanto Enoque se consagrou, se fez jus ao significado do nome dele? A ponto de não mais ser achado aqui na terra. Enoque nasceu e ele falou, eu entendi que eu sou consagrado, eu entendi que eu sou dedicado, já que eu sou consagrado, eu vou me consagrar mais, eu vou me dedicar mais em buscar ao Senhor. E como eu falei, os pais deles já faziam alguns cultos, como nós lemos, foi a partir de Enos que o nome do Senhor passou a ser invocado. Só que Enoque não estava contente com isso. Ele não estava satisfeito com isso. Ele quis mais. Ele desejou mais. E ele falou, como é que eu posso para ter mais? Como eu faço para ter mais? É fala típica de pessoas que saíram do encontro. Eu recebi tudo isso e agora o que eu faço? Né? Nós estamos tentando fazer um trabalho, o Caio e eu com os nossos meninos, para justamente aquilo que eles receberam não pare, que eles consigam dar continuidade. E aí Enoque falou, eu recebi tudo isso, mas e agora o que eu faço, para onde vou, como eu faço para ter mais? E aí as pessoas, os contemporâneos da época de Enoque falou, cara, assim, existe uma pessoa que você pode procurar, isso daqui na minha imaginação santificada, tá? Mas assim, ó, ele não gosta tanto desse assunto, não. Ele é meio xarope e tal. E Enoque, tá, mas com quem eu falo? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Para onde eu vou? E aí ele falou, ó, vai falar com o Adão. Eu imagino o Enoque, tá, indo procurar Adão, seja na tenda, seja na caverna, seja onde for. E quando o Enoque levantou a questão de Deus, eu imagino que Adão já interrompeu ele. Não quero saber.
Deixa isso de lado. Porque em momento algum, desde quando o nome do Senhor passou a ser invocado, aparece o nome de Adão aqui. E talvez algumas pessoas falaram, não incomode Adão, não incomode Adão. Deixa eu te falar uma coisa. Não coloque na sua cabeça, não permita entrar na sua cabeça que você vai incomodar o seu líder quando você tiver uma questão, desejo de buscar mais a Deus. Cara, mande mensagem, tenta marcar uma oração, chama ele para orar. Não, você não vai estar incomodando o seu líder, você não vai estar incomodando a pessoa que vai estar te pastoreando. E Enoque, decidido, resoluto, falou, cara, eu vou perseguir essa verdade, eu vou buscar essa verdade. E novamente ele tenta falar com Adão, não consegue, por diversas vezes não conseguiu, e por fim ele conseguiu. E aí Enoque fala, Adão, me conte, fale para mim, como é Deus. E eu imagino as lágrimas do rosto de Adão, cara, escorrendo. E aí Adão falando para Enoque, você está vendo tudo isso? O mar, a mais linda paisagem, o mais belo animal. Nada disso se compara com a beleza dele. Nada disso chega na superfície de quem Deus é. Mas vamos fazer o seguinte, volte amanhã, que nós iremos falar um pouco mais. E Enoque volta até Adão, e Adão fala para Enoque, cara, hoje vocês falam a Deus, mas você não tem ideia. Deus falava comigo e eu falava com ele. Hoje vocês clamam a Deus e eu não sei se tiveram resposta, eu não precisava clamar, era uma conversa, era um diálogo. Ele falando comigo e eu falando com ele. Você está vendo tudo isso? O sol, céu, terra. Ele me contou tudo, os animais que você conhece, eu que dei o nome. Ele me deu toda a autoridade no céu, debaixo do céu, melhor dizendo. Ele me sujeitou todas as coisas eu tinha um domínio sobre ela. E aí a cada dia eu imagino Enoque indo até Adão, e Adão falando sobre a criação do primeiro dia, no outro dia, aí Enoque foi e falou sobre a criação do segundo dia, e assim por diante, de uma forma resumida. Chegar um momento que Enoque falou, eu estou cansado de ouvir falar, agora eu quero ver. Eu quero ter esse Deus. E talvez Adão falou para ele, mas você não está entendendo. Eu pequei. Não é mais possível isso. E Enoque, não, eu vou fazer o que for possível. Deixa eu te falar uma coisa, faça o que for possível. Faça o que for possível para atrair mais da presença do Senhor. Não importa o que vão pensar de você, o que vão dizer, nossa, ele é exagerado, né? Deus não é surdo, ele também não é fofoqueiro. Faça o que for preciso para atrair mais da presença do Senhor. Não se limite, sabe? Não se limite. Não se limite de verdade. Devemos buscar a Deus de tal maneira a ponto de não encontrarmos a nós mesmos. Eu penso que Enoque, ele também era um ser humano, ele também era um ser mortal. Ele chegou diante de Adão de uma forma. Só que quando ele decidiu intensificar a busca dele por Deus, algumas coisas dele foram sendo mudadas, transformadas, a ponto dele mesmo não conseguir encontrar as coisas do ser humano, as coisas do ser mortal. E eu imagino as pessoas falando para ele, você não vai conseguir, mas ele não se importando. Eu tenho certeza que a intenção de Enoque não era ser arrebatado. Talvez essa palavra nem existisse na época.
A intenção de Enoque era de fato apenas desenvolver um relacionamento com Deus. O avivamento virá com o despertar dos santos. Eu falei que eu tinha uma mensagem, mas eu entendi que a mensagem que eu tinha não cabia, e Deus me fez lembrar dessa mensagem, porque de fato essa igreja está sendo despertada à oração, ao jejum. Essa igreja tem sido despertada a uma busca incessante pelo Senhor. Tem sido gerada uma fome, uma sede pela presença dEle. E o avivamento começa com o despertar dos santos. Quando os santos são despertados a viver essa vida com Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Juízes. Juízes 6, versículo 13. Diz assim: Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O contexto aqui é o seguinte: Israel estava sendo oprimido demais pelos midianitas. Todo o fruto da terra eles vinham e pegavam depois de trabalhado. Então eles estavam com uma crise de fome, uma crise de segurança, toda abalada. E o Gideão ele foi malhar o trigo no lagar, lugar que trabalha para se fazer uva, ou vinho. E lagar é um lugar fechado, justamente para preservar, né, a questão da higiene do vinho. Só que para malhar trigo o lugar precisa ser aberto, ventilado, porque eles batiam o trigo, esfarelavam o trigo para cair os grãos, e isso, querendo ou não, fazia sujeira. Então precisava de um lugar ventilado para toda a poeira não ficar no local e não atrapalhar eles de trabalhar, de malhar o trigo. Eu imagino o Gideão batendo, porque o trigo maduro cai fácil, os grãos caem fácil, batendo, e ele preocupado em não fazer barulho para não chamar a atenção dos midianitas, e enquanto ele batia, ele, filha da mãe dos midianitas, reclamando, sei que lá, e aí o anjo aparece para ele e ele fala: ah, pronto. Se o Senhor Deus é conosco, por que você permitiu que tudo isso aconteceu? Onde estão os feitos que os meus pais contaram, falando que o Senhor nos tirou do Egito? Gideão estava totalmente insatisfeito, mas nós não vamos parar em Gideão. Vai lá para Abacuque 1:2. O que Gideão e Abacuque têm em comum? Parece que Deus gosta de algumas coisas, cara. Abacuque, capítulo 1, versículo 2.
assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Parece que Deus gosta dessas coisas. Até quando? Até quando? Eu já falei isso. Talvez você também. Até quando, Senhor, essa situação? Até quando terei que passar por isso? Até quando esse problema? Até quando essa pessoa desse jeito não muda? E no versículo 4 nós não vamos ler, Deus já vem com uma resposta. Só que a resposta foi fruto de uma insatisfação. Se você está anotando, tome nota. A insatisfação de como estamos vivendo, comparada a como podemos viver em Deus, é um gatilho para a transformação. Repito, a insatisfação de como estamos vivendo, comparada a como podemos viver em Deus, é um gatilho para a transformação. Gideão e Abacuque sabiam os feitos de Deus. Eles sabiam como mão poderosa e braço estendido o Senhor tirou a nação de Israel do Egito. Eles sabiam das maravilhas operadas naquela terra, dos livramentos que o Senhor operou até o nascimento deles. Eles sabiam que o modo como eles estavam vivendo não era como Deus queria. Então a insatisfação da maneira como eles estavam vivendo, comparado àquilo que eles podiam viver em Deus, foi um gatilho para a transformação. E a resposta em Abacuque nós não vamos ler. A resposta em Abacuque veio no versículo 4 do mesmo capítulo. Agora, vamos lá para Provérbios 25, 2. Mantenha a sua Bíblia aberta. Provérbios 25, versículo 2. Eu não sei você, mas quando eu leio a minha Bíblia, talvez a minha Bíblia seja diferente da sua. E a Bíblia, eu preciso me ver nela. Eu não tenho que ler pensando que, olha, essa passagem serve para o meu irmão. Não. Serve para mim. Isso daqui é para mim. Tudo foi escrito para o meu ensinamento. Então, eu preciso ler a Bíblia com essa ótica. E quando eu leio a Bíblia, comparo com o estilo de vida que eu levo, eu vejo pontos que precisam ser transformados, áreas que Deus precisa intervir. Eu falo, cara, está escrito isso, e eu estou vivendo dessa forma. Está escrito que se eu acreditar no Senhor, se eu buscar ao Senhor, tais coisas vão acontecer. Isso deve gerar em mim uma insatisfação. Isso deve gerar em mim um desejo de buscar ao Senhor. Não importa o lugar que você esteja em Deus. Deus, Ele é ilimitado. Não importa o nível das águas que você esteja passando. Talvez você já esteja nadando, flutuando, não sei. Mas existe mais. Tenha prazer no processo, sabe por quê? Cara, se fosse para nós estarmos no nosso ápice, em pouco tempo de caminhada com Deus, o que seria depois? Teria o que mais depois? Então eu quero viver o meu ápice, quase no final, para partir. Sabe por quê? Durante o processo, durante a caminhada, eu sempre vou descobrir algo novo. Então não se vê logo flutuando, porque e depois de flutuar, o que você vai viver? Eu quero sempre mais. Deseje
mais do Senhor. Provérbios 25, 2. Deus me deu esse versículo, acho que há uns 20 dias, eu estava saindo do trabalho no elevador. Eu estava indo para o discipulado e Deus me deu esse versículo. E desde então eu penso nele. Diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. A glória de Deus é fazer com que algumas coisas sejam encobertas. E os reis fala aqui de nós, rei dos reis, Senhor dos senhores. E a nossa glória consiste em descobrir essas coisas. Na versão King James diz assim: a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los é a glória. E eu dei o seguinte exemplo para a pessoa que eu estava discipulando e falei: sabe, até hoje eu sou grato a Deus pela bolsa integral que Ele me deu. Eu acho que com desconto a matrícula tá 2.300. Eu falei: até hoje eu vou terminar minha vida agradecendo a Deus. Só que sabe qual é a minha maior felicidade? Não foi ter recebido a bolsa, foi ter fé até o final. Sabe por quê? De alguma forma eu sabia que Deus iria prover. Seja com uma bolsa integral, seja com uma bolsa parcial, seja me dando forças, recursos para pagar, seja usando alguém para bancar os meus estudos. Eu sabia que de alguma forma isso já estava resolvido. Então a minha alegria, e como diz o versículo, a minha glória não foi ter conquistado essas coisas, foi ter descobrido cada uma delas. Sabe, a salvação dos seus familiares, a cura do seu ente querido, a resposta que você procura, a porta de emprego que você tanto precisa, os milagres financeiros em outras áreas. Descobre no Senhor tudo isso. Está escondido para ser achado. O pastor Ricardo diz que Deus, Ele se esconde para nós. É como um pai que, brincando de esconde, deixa pistas para o filho encontrá-lo. E descobrir essas coisas e procurar essas coisas não é algo maçante, não é algo chato. Por exemplo, quando nós perdemos algo em nossa casa, é ruim ficar procurando, é chato ficar procurando. Só que essas coisas que estão ocultas em Deus, não é chato como procurar essas coisas de casa. É um prazer que nós encontramos, e no meio dessa brincadeira de esconde, nós nos divertimos. Então descobrir essas coisas cabe a nós. Mas Deus não as escondeu para não serem achadas, pelo contrário. É porque Ele quer brincar contigo, Ele quer nesse processo de busca, Ele quer se divertir com você, Ele quer te conduzir, Ele quer ter tempo com você. E olha, existem pérolas, existem terras inexploradas. Se você soubesse, se fosse revelado por você, para você, da parte de Deus, em divina revelação, que aproximadamente, sei lá, em 400 metros quadrados de um lugar, existe um tesouro. Certo é que você iria procurar diligentemente até encontrá-lo. Talvez nem precisasse ser Deus, se fosse algo comprovado cientificamente, já despertaria em você curiosidade suficiente, a ponto de emparelhar algumas coisas e procurar. A Bíblia nos garante que existe coisas a serem achadas em Deus. A Bíblia nos garante que existem áreas, existem bens, tesouros que estão prontos para serem achados. A salvação dos seus familiares, a salvação da sua esposa, do seu esposo, procure no Senhor e você achará, Ele garante isso. A cura do seu ente querido, a resposta de algo que você tanto procura, que você tanto precisa, procura em Deus. Mas você fala: poxa, Jefferson, mas eu já estou desenvolvendo o ministério, eu já sou líder, eu já tenho uma posição na igreja. Eu quero te mostrar algo.
Abra a sua Bíblia lá em Mateus 13, por favor. Cara, isso daqui eu pirei no trabalho. Esses versículos são versículos que eu tenho sempre pensado, tá? No mesmo discipulado, eu li esse versículo quando abri em Provérbios 25:2, eu pensei nesse versículo e falei para a pessoa, Deus quer falar comigo. E falou hoje. Mateus 13, 44. Nós vamos ler o versículo 45 também. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Lendo rápido, você e eu podemos pensar que se trata da mesma coisa. E assim, em parte sim, só que realidades diferentes. A diferença da primeira parábola para a segunda é que a pessoa não estava procurando. Esse é um ponto. Eu confesso que eu até questionei, falei, Deus, me explica melhor isso daqui. E aí ele falou, Jefferson, no final da parábola, diferente da outra, diz assim, então transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deixa eu provar para você que ele não estava procurando essa parábola. É como se ele estivesse de fato andando no campo, com qualquer outra pretensão, acha um tesouro, tipo, nossa, achei. Volta, transbordante de alegria, vende e compra aquele terreno. Então, eu lembrei que, na minha conversão, a pessoa que me trouxe a Cristo, eu falei para ela, eu preciso de um lugar que me proporcione algo além das reuniões. Eu não sabia o que era, tá? Sabe a mulher quando quer algo, fala, tô com vontade, o homem pergunta, do que, amor? Ela fala, não sei. Eu queria algo e não sabia o que era, queria algo com Deus e não sabia o que era. E aí eu vim para cá, e eu acho que o pastor Ricardo estava ministrando, e ele falava muito sobre vida com Deus, e eu falei, uau, é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou precisando. Além do relacionamento com Deus de cultos, de quarta a domingo, é possível se relacionar com Ele na minha casa, ler a Bíblia no trem, cara, é possível ler numa fila de banco do supermercado, é possível. Eu não sabia, mas o nome era Vida com Deus. E aí eu vim para esse lugar, só que eu estava procurando um Deus. E acabei achando uma pérola um tesouro, chamado Vida com Deus. Eu vendi tudo o que eu tinha. Falei, não quero saber. Os meninos vão fazer tal coisa, vamos sair juntos. Eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou estar orando e tudo mais. Só que a minha intenção, na verdade, era vir para cá apenas ter Deus. E acabei achando um tesouro. Diferente cenário, no versículo 45 diz assim, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia, em algumas versões diz, um homem negociador, ou seja, ele tinha a intenção, continuando, semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, aqui deixa bem claro que ele estava procurando pérolas, ou seja, se ele é negociador e estava procurando outras pérolas, era a profissão dele, ou seja, ele tinha algo de valor. Que talvez é o seu cenário, você já encontrou algumas pérolas em Deus, você já desfrutou de algumas manifestações de cura,
Você já desfrutou de algumas manifestações de poder de Deus, de ter evangelizado e pessoas caírem em lágrimas. Você talvez já desenvolve e lidera alguns grupos de edificação. Então você já tem algumas pérolas, só que preste atenção. Ele saiu a negociar. Ele estava procurando. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Ou seja, existe ainda mais. Existe ainda mais. Mesmo que você tenha orado por pessoas e as pessoas foram curadas, mesmo que você flui no dom de palavra de conhecimento, de sabedoria, em todos os outros dons, existe ainda mais. Existe ainda mais. Sabe o que eu entendo com essas parábolas? Que a primeira se refere a alguém que acabou de se converter. A segunda se refere a alguém que já desenvolveu algumas coisas com Deus. Então, essa mensagem também serve para você, serve para mim. Você que acabou de entrar em um relacionamento, comunhão com o Espírito, e você que já está há um tempo, talvez até mesmo antes de eu nascer. Os músicos podem subir, por favor. Eu me lembrei que na aula com as crianças de 8 a 10, cara, lá é top demais, velho. E aí eu, ministrando, dando aula para eles sobre as consequências do pecado, como era a terra, como era a humanidade antes e depois do pecado. E aí eu falei para eles, Adão via Deus, só que depois do pecado ele não conseguiu mais. E aí um deles perguntou, como assim, tio? Via, tipo, assim? Assim? Via. E ele, e como é que faz? Deixa eu abrir e fechar parênteses. Olha, quando uma criança fizer uma pergunta para você, não responda apenas a pergunta. Tenta extrair algo da Bíblia, um valor, um princípio da Bíblia, para responder aquela pergunta. Eu falei, não lembro quem foi que me perguntou, e falei, olha, antes do pecado ele conseguia ver a Deus, face a face. Depois do pecado ele perdeu a condição. Ele perdeu isso. Só que Jesus veio, morreu na cruz por mim e por você, e restaurou a condição de Adão. Mesmo assim é difícil, mas, não vou jogar um balde de água fria na criança. Eu falei, mas algumas pessoas disseram que já conseguiu ver a Deus, e essas pessoas são homens e mulheres de Deus demais. Se você buscar a Deus, isso pode levar meses, anos. Se você buscar a Deus, você pode conseguir. Você pode conseguir se você buscar a Deus. Então, talvez pessoas falaram para você, como é que nós vamos viver? Como é que você vai viver isso, o seu chamado? Meu Deus do céu, como é que você vai fazer para alcançar tudo isso? É grande demais. Não meça esforço. Não meça esforço. Abre lá em Gênesis 15. Gênesis 15. Vamos ler do 1 ao 5. Deus falando com Abrão. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Em algumas versões diz assim: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e seu galardão.
Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Recapitulando, Abraão estava dormindo ou pronto para dormir. Só que ele estava meio temeroso, estava preocupado. E aí a palavra de Deus aparece para ele no momento de preocupação. Ele estava preocupado como seria a questão da descendência dele. Então Deus vem e libera uma palavra para ele dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e sou o seu galardão. O que Deus estava dizendo para ele? Eu tenho uma palavra sobre a sua vida, só que eu sou a sua recompensa. Acima de buscar todas as coisas que eu te falei, acima de buscar os dons, acima de buscar chamado, acima de buscar o ministério, o Senhor é o seu galardão. O Senhor é a sua recompensa. Você pode estar andando inquieto com muitas coisas, trabalho excessivo, preocupações com a sua casa, com contas para pagar. Mas apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Abraão não precisou falar para Deus o que passava no coração dele. Ele falou para desabafar, mas não era necessário para Deus conhecer o coração de Abraão. Ele sequer abria a boca, porque Deus sonda os corações. Abraão estava preocupado com outras questões, e a resposta de Deus foi: Abraão, eu sou a sua recompensa, eu sou o seu galardão. Eu não sei qual tem sido a sua preocupação ultimamente. Eu não sei qual tem sido a sua inquietação ultimamente. Se é pela salvação do seu esposo, da sua esposa. Se é, jovens, encontrar uma namorada. Se é pagar alguma conta, uma dívida. Eu volto a dizer, apenas uma coisa é necessária. Escolha a melhor. Escolha a melhor. Libere o clamor que está no seu coração. Libere a fome e a sede que está em seu coração. Nós cantamos que nós temos fome e nós temos sede pela presença do Senhor. E esse clamor não pode deixar de existir. Esse clamor não pode sumir. Esse clamor, esse fogo não pode se apagar. Mudou, guardei o azeite, permaneci de pé. A canção não mudou, guardei meu coração pra te encontrar. Meu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de
Teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Diga, estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou te amando mais. Canção não mudou. Guardei o azeite. A canção não mudou. Guardei meu coração pra te encontrar. Ainda teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimado de amor. Estou queimado de amor. Ainda teu nome mexe com minha. Quantos estão? Estou queimado. É Jesus. Estou queimado de amor. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. E daqui a 1 milhão de anos, os apaixonados por Jesus, diga! É Deus! Vamos! E daqui a 1 milhão de anos estarei
Davi disse: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Davi, ele disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu peço, mas eu vou buscar. Eu clamo, mas eu vou buscar. Eu peço ao Senhor, eu vou buscar. Jesus disse: peça e será dado. Bata e abre-se-vos-á. Busque e encontrará. Pois aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre. E aquele que busca, encontra. Tudo que você precisa está no Senhor. Tudo que nós precisamos está no Senhor. A manifestação do fruto do Espírito Santo está no Senhor. Está dentro de você. A salvação da sua casa, a salvação da sua família, a salvação da sua esposa, do seu esposo, está no Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei.